nosso assunto nessas manhãs de domingo tem sido respire fundo. Pare um pouquinho e respire fundo. O que você acha de você fazer isso agora? Quem pode dar uma respirada bem fundo assim? Solta pela boca, suave. Olha aí, já reoxigenou um monte de células de uma vez só. É tão bom. Mas a gente está usando essa expressão para dizer aquele momento onde você normalmente vai ser impetuoso na sua decisão. Ou vai simplesmente fazer algo como uma reação. Aconteceu, eu reajo. Algo está sendo pedido, algo está sendo puxado, eu estou sendo pressionado em algum nível, eu vou lá e faço. Mas você tem sempre uma oportunidade de parar. Outros vão dizer, né, de contar até 10, de apertar o pause, de segurar um pouquinho, e poder tomar uma decisão acertada. É sobre isso que a gente tem falado, no sentido de onde nós somos tentados. Na semana passada, a gente começou colocando um videozinho de uma experiência que foi feita com crianças, né? E as crianças recebiam um marshmallow, um docinho pequenininho, e alguém dizia para eles, olha, se você quiser, você pode comer, mas se você esperar quanto tempo? Não importa. Se você esperar, eu vou trazer outro, você vai ganhar 2. E assim a experiência acontece, muito divertido o vídeo, depois você pode assistir lá no nosso canal. E no final acontece justamente isso, a criança que conseguiu esperar ganhou mais um, ficou com 2. E a partir dali a gente começou a falar sobre como certas coisas na nossa vida são assim. A gente quer agora, a gente quer resolver naquele momento, a gente quer fazer do nosso jeito, mas a gente pode estar perdendo algo muito melhor depois. E a maneira como a gente colocou foi assim, dizer não para alguma coisa hoje pode significar ser recompensado com algo melhor amanhã. Não é ser disciplinado hoje, ser alguém que se restringe de algumas coisas, que se obriga a algumas coisas, não é fácil. É sempre difícil, mas a gente está olhando mais à frente, aquilo pode trazer um grande benefício. Eu vou completar essa frase dizendo o seguinte, dizer não para alguma coisa hoje também pode livrar você de grandes problemas amanhã. Não apenas pode provocar uma grande recompensa, mas pode trazer livramento. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Diga amém. E a gente começa a falar, todo dia, toda hora, eu e você somos tentados, quase sempre nas mesmas coisas. Deus tem me convidado nesses últimos dias a me restringir de algumas coisas, e por conta disso, a tentação é muito forte, muito grande, toda hora ela aparece, de alguma maneira. E por conta disso, eu não estou falando nem de fazer coisas erradas, coisas que a gente acha que são normais, são lícitas, mas que vêm na nossa frente e a gente quer fazer do nosso jeito. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Nós falamos, então, que numa tentação tem muito mais em jogo do que nós percebemos no momento. E a palavra-chave aqui para mim é percebemos. Tem muita coisa que a gente simplesmente não olha, não percebe, mas está envolvido quando nós somos tentados. Você lembra quais são as coisas que estão envolvidas? O que está em jogo quando você é tentado? 3 coisas, começam com F. O nosso futuro, a nossa e a nossa fé. Sim, quando você é tentado, você não lembra disso, mas o seu futuro está em questão. Alguma parte do seu futuro vai ser afetada com a sua decisão, seja ela boa ou ruim. A sua família, ou seja, as pessoas que estão envolvendo você, que você mais ama, que se importam com você, claro que elas estão envolvidas, claro que elas vão ser tocadas pelas suas decisões. Nenhuma decisão, especialmente nas nossas tentações, ela é isolada, ela é pessoal, ela sempre afeta outros. Todos nós somos hoje frutos de decisões que nossos pais tomaram, que nossos avós tomaram, afeta toda a nossa vida, afeta a vida, o filho consegue afetar a vida do pai também, os netos são afetados, e é tão importante você lembrar disso. E a sua fé, que é o nosso assunto dessa manhã, também está em jogo quando você é tentado. Uma parte da sua confiança, uma parte da sua fé é afetada. E essa é a frase que eu queria que você guardasse hoje. Se você está assistindo pela internet, acabar a luz, é isso que eu quero que você fique sabendo hoje. Se você precisar sair mais cedo hoje, eu queria muito que você guardasse essa expressão. Tentação, sim, isso aqui foi o que a gente falou no final do culto passado, e a gente convidou você a fazer essas 3 declarações. Eu fiz várias vezes essa semana. Alguém fez alguma vez essa semana essa declaração? Tentação, você não vai roubar o meu futuro. Vamos lá, todo mundo bem alto? Tentação, você não vai roubar o meu futuro. Você não vai me roubar.
e você não vai roubar a minha fé. Amém. Essa aqui que é a frase que eu quero que você guarde hoje, né? Ainda não é essa aqui é a segunda parte. A habilidade para vencer aquela tentação depende da sua confiança em Deus. Tentação é sempre um teste da sua fé. Toda vez que eu sou tentado, o que está sendo testado é a minha fé. Não é apenas um teste do seu autocontrole. Eu tenho a tendência de achar isso, que quando uma tentação vem, se eu souber me autocontrolar, e se eu tiver domínio próprio, se eu tiver aquela disposição real, eu venço e termina nisso. Não. Tem outra coisa envolvida que a gente não percebe. É o quanto de Deus está ali. O quanto do meu relacionamento com Ele está naquela questão. Sabe qual é o problema? A gente não quer admitir isso, mas a maioria dos crentes, ou muitos e muitos crentes, eu vou separar os cristãos hoje em esses dois grupos. Existe um grupo de cristãos que tem Deus na sua vida como uma parte da sua vida. Ele é uma parte, pastor, e é uma parte importante, é uma parte fundamental. Mas eu tenho outras partes da minha vida, ele é mais uma. Então, eu tenho o meu dia a dia, as questões que eu preciso decidir, as questões que eu tenho que resolver. Como que eu vou administrar minhas finanças, como que eu vou administrar o meu tempo, como que eu vou administrar meus relacionamentos. E domingo eu vou à igreja, e lá eu tenho o meu tempo com Deus, e eu peço para Ele abençoar as minhas decisões, e oro, e Deus é uma parte da minha vida. Mas a gente frequentemente esquece que Deus está envolvido, ou quer se envolver, em toda a nossa vida, não apenas numa parte. Não apenas nós separarmos, que existe uma vida espiritual deslocada das outras, separada das outras. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe outra vida senão a vida espiritual. Tudo que você faz parte do seu coração. A Bíblia diz que é dele que flui toda a sua vida. Tudo que você faz, mesmo as coisas mais simples, é você sendo espírito, possuindo uma alma e habitando no corpo. Ou seja, é espiritual, só que nem sempre a gente tira Deus de muitas coisas da nossa vida. Perceba como você reage a certas coisas. Alguns dias atrás eu percebi isso muito claramente. E hoje eu ouvi outra pessoa falando a mesma coisa. E o testemunho que a gente acabou de ler também fala sobre isso. Quando uma doença aparece, a nossa tendência é falar, meu Deus, que coisa, como é que vai ser? Não toma um remédio, faz isso. Mas pessoas que sabem que Deus está realmente envolvido, como uma enfermidade aparece, a primeira coisa que eles lembram é de Deus. A primeira coisa que vem à mente é como é que Deus se envolve nisso, como é que Ele se encaixa nisso. Quando uma crise na família, quando uma crise financeira aparece, pessoas que sabem que Deus está envolvido, não pensam apenas nessa ótica humana, mas vem como é que Deus enxerga isso. O tempo todo eles estão lembrando do que eu e você muitas vezes não percebemos, porque é invisível. Mas Deus está ali envolvido. E a gente precisa se perguntar, será que Deus, e essa é uma pergunta que eu acho que eu coloquei até aqui, será que Deus está envolvido na sua vida? Porque existe esse outro grupo de pessoas que acredita que Deus está envolvido nas pequenas coisas da sua vida. Pessoas que sabem que Deus se interessa na maneira como você lida com o seu dinheiro, que Deus está interessado em como você trata o seu namoro, que Deus está envolvido, sim, em como você toma as suas decisões, em como você cria os seus filhos, em como você aplica para um emprego, ou para uma prova, ou para um concurso, seja o que for, que Ele está envolvido. Existem esses dois grupos de pessoas. E a primeira coisa talvez seja você identificar em qual deles você está, para que a gente possa pensar que passo a gente pode dar. Porque uma coisa todos nós temos em comum nos dois grupos. Quando as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, quando a gente tem uma vontade, um desejo, ele não acontece, não é o que eu previa, não é o que eu acho que deveria acontecer, nós temos duas opções. Eu posso agir por conta própria, ou, ao invés de agir por conta própria, porque se eu agir por conta própria, eu vou ter que mexer em algumas coisas que eu sei que não deveria mexer. Eu tenho a opção também, porque Deus me dá permissão de ir até Ele e pedir a sua ajuda.
Deus me dá a permissão de fazer o que a Bíblia diz, né? Que declarar que Ele é o meu auxílio, Ele é meu socorro bem presente no meio das tribulações. Ou seja, quem faz isso é quem reconhece que Deus está ali presente. Os pais que levantaram aqui, né? E hoje a gente orou por você. Se eu perguntasse para você, você se considera um bom pai? Se a gente fosse autoavaliar, a gente pode até chegar até uma conclusão. Eu falo, eu acho que eu sou um bom pai porque eu sou alguém que provê na minha casa. Eu gasto tempo com meus filhos. Talvez seja uma das maiores qualidades que um pai pode ter, é justamente ter tempo de qualidade com os seus filhos, porque é o maior presente que qualquer pai dá ao seu filho. E, dentre outras coisas, talvez você até avalie e fale, eu acho que eu não sou o melhor, eu acho que eu não sou grande coisa, mas eu acho que eu sou um bom pai. Outros vão dizer, não, eu queria ser, mas eu acho que eu não sou. Mas, seja você quem for, se você ama os seus filhos, você tem algo dentro de você que foi Deus que plantou lá. Esse coração de pai. E a maneira como Deus vem se apresentar, no final das contas, através de Jesus, é exatamente assim. Jesus é o primeiro, e é o único que poderia fazer isso, mas é o primeiro que tem coragem de chamar Deus de Pai, porque Ele quer mostrar para todo mundo que é isso que Deus é. Ele é o Filho, e Ele fala para todo mundo que as pessoas também podem chamá-lo de Pai. Aquilo era uma blasfêmia para os religiosos daquele tempo. Como é que você pode chamar Deus de Pai? Como é que você pode trazer alguém tão superior, tão transcendental, tão longe, para tão perto e dizer que Ele é sua família? Jesus fala isso mesmo, Ele é Pai, e não apenas meu, Ele é Pai de todos que quiserem ser seus filhos. Como é que a gente deve orar, Jesus? Você pode orar chamando de Pai. Pai nosso que estás no céu. E Jesus traz para todo mundo essa visão nova de Ele é um Deus pessoal, familiar, presente. Ele está envolvido na sua vida. Ele se importa com você. Deus nos convida a chamá-lo de Pai. Um bom dia para a gente falar sobre isso. Deus, Ele se importa e Ele está interessado nos detalhes da nossa vida. E quando há alguma coisa que você quer, quando há alguma coisa que você deseja, quando eu sou tentado a suprir aquela necessidade, em geral, eu sou tentado a suprir, mas a fim de que aquilo aconteça, eu vou ter que agir de uma maneira que eu sei que não é totalmente correta. Muitas vezes isso acontece. Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência, eu tenho um desejo, eu tenho algo que eu quero muito e não está acontecendo. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus para me dar, mas Ele nunca me dá, nunca vem, então eu acho que eu vou ter que fazer do meu jeito. E se isso acontecer, vai ser necessário, numa tentação, é isso que acontece, você é tentado a fazer uma dessas coisas, ou a escolher o erro conscientemente. Eu sei que é errado, mas eu não estou nem aí, eu preciso, eu quero e eu vou fazer, mesmo sendo errado, mesmo tendo consciência de que é errado, é o que eu quero, então eu vou fazer. Ou então eu vou dar um jeitinho de distorcer o que é certo. Não, eu sei o que é certo, mas eu não estou fazendo completamente errado. Não está completamente certo, mas eu dei uma... Qualquer coisa que não é completamente certa é errado. Né? Mas eu consegui criar uma curvazinha aqui de leve, eu consegui achar um buraco aqui, e a gente vai conseguir fazer, e a gente precisou mexer, distorcer aquelas regras. Ou então, fingir que nem vi. Que é o que muitos de nós às vezes também faz, né? Fingir que não vi, ignorar qual é o mandamento, quais são as regras, o que Deus queria que eu fizesse. E de alguma maneira, eu sei que não é correto, que não é legal, que não é moral, que não é ético, e a gente usa a seguinte desculpa, mas todo mundo faz. Todo mundo está fazendo isso. Por que eu não poderia fazer também? Porque quando eu olho para um lado, eu olho para o outro, todo mundo faz e aparentemente não tem tantas consequências. Então, eu acho que tudo bem, eu acho que eu posso fazer, eu acho que não vai ter tanto problema. Mas hoje, mais uma vez, eu queria que você lembrasse que você tem sempre a oportunidade de parar, de respirar fundo, de gastar alguns minutos. E preste atenção, não é decidir se você consegue se controlar ou não, mas é decidir se você pode ou não confiar em Deus para suprir as suas necessidades. Se Ele é fiel ou não. A tentação é sempre
um teste da sua fé e não apenas do seu autocontrole. Sempre que você é tentado, a sua fé, a sua confiança em Deus é que estão em questão, não apenas a sua capacidade de se dominar. E toda vez que eu sou tentado e eu caio, eu não uso essas palavras, mas é como se eu estivesse dizendo assim: Deus, eu não posso confiar em você. Eu estou resolvendo isso do meu jeito porque eu não confio. Eu não acredito que você vai resolver o meu problema. Eu não acredito nem que você queira resolver o meu problema. Eu não acho que você vai fazer, então deixa que eu faço. E acho que a raça humana toda sofre disso, né? No nosso plano, no nosso nível, a gente fala o seguinte: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver isso, quem vai resolver? Essa expressão daquele que esqueceu completamente de colocar Deus no meio da sua vida. Quem? Quem pode realmente me ajudar? Quem pode realmente me satisfazer? Quem pode realmente me trazer o prazer que eu preciso? Quem pode suprir cada uma das minhas necessidades? Mas imagina se cada vez que você fosse tentado, você pudesse parar e pensar: será que eu posso realmente confiar em Deus para suprir essa necessidade? Será que Deus pode suprir a minha solidão? Será que Deus pode suprir a minha carência de intimidade? Você sabe o que é pornografia? Você sabe o que é a busca para qualquer sexo ilícito? No fundo, é só isso. É uma carência que homens e mulheres têm de intimidade. E é uma carência lícita. Deus nos fez assim. A maneira como nós, muitas vezes, buscamos para suprir aquela carência é que pode ser ilícita, é que pode ser errada. A pergunta é: será que Deus vai suprir? Será que Ele vai resolver a minha carência de intimidade? Será que Deus pode suprir a minha necessidade que eu tenho de progredir profissionalmente, de crescer, para poder ser melhor no que eu faço e até ganhar mais dinheiro? Porque eu não estou vendo Ele me ajudar, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que fazer algumas coisas que eu sei que são erradas, mas, afinal de contas, se eu não fizer, Ele não vai fazer, ninguém está fazendo. E as pessoas todas estão comigo, né? Eu não estou fazendo nada que ninguém faça, todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer também? Quem está vivo aí, diga amém. Será que Deus é grande o suficiente para entrar no meu mundo e me ajudar a prover para a minha família, a ser um bom pai, a ser uma boa mãe? Será que eu realmente devo parar e esperar que Ele faça, ou será que eu mesmo devo fazer? E se eu for fazer, eu sei talvez eu precise violar algumas regras, talvez eu tenha que quebrar algumas coisas, mas afinal de contas tem que ser feito, então eu acho que eu vou fazer. E a questão, eu sei que muitos de nós pensam nisso, a questão não é se você vai ou não ser flagrado, se alguém vai ou não descobrir, se você vai conseguir e ninguém vai ficar sabendo, ou vai ficar sabendo. A grande questão é só essa: qual grande é o seu Deus? Será que Ele é tudo que Ele fala que Ele é? Será que Ele é tão poderoso assim? E principalmente, será que Ele é fiel? Será que Ele vai cuidar de mim? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Se eu não fizer, quem vai fazer? Há algo dentro de nós que nos inclina para isso. Preste atenção nisso. A gente realmente pensa que se a gente não fizer, nunca eu vou ter aquilo. Eu nunca vou ter. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar onde eu queria. Mas no final das contas, porque nós não confiamos em Deus, nós não obedecemos a Deus. Não confiamos, consequentemente não obedecemos, e quanto menos obedecemos, menos cremos, menos acreditamos nele. Eu coloco da seguinte maneira: quando você para de confiar, você para de obedecer. E quando você para de obedecer, você para de acreditar. Você percebe como afeta a sua fé? Como a sua fé vai minguando, como ela vai sendo minada, vai sendo solapada. Eu e você conhecemos gente que diz assim: eu parei com esse negócio de igreja, eu não sei se eu acredito mais em Jesus, eu simplesmente parei de acreditar. Mas se elas forem 100% honestas e forem investigar, tem algumas coisas que aconteceram antes. Na verdade, esse processo começou quando você primeiro desistiu de confiar em Deus nas pequenas coisas.
Desistiu de confiar que ele pode fazer o que ele disse que ia fazer. Semana passada a gente abriu em Mateus capítulo 3, Jesus é batizado, e o capítulo 4 fala que ele é levado até o deserto para ser tentado. Se você prestar atenção ali, nas tentações, Satanás vai lá, fala com ele, em todas elas você vai ver algo muito marcante e comum. Todas essas tentações. Não está na Bíblia para exemplificar tentações que você pode ter. Eu acho que nenhum de nós vai ser tentado a ficar, depois de 40 dias, transforma pedra em pão. Eu acho que não vai acontecer comigo nem com você. Mas essa passagem está aqui para nos mostrar Jesus em 3 situações, onde ele é fortemente pressionado a fazer as coisas sozinho, sem precisar de Deus, ao invés de confiar nele. Em todas elas, Jesus está sendo tentado a suprir uma necessidade que é real e é legal, é lícita. E na terceira tentação, ele é tentado a tomar posse de algo que Deus já havia prometido a ele. Olha que interessante. Eu já dei a você, mas eu não estou vendo ainda, eu sei. Existe um processo para chegar até lá. Existe um caminho para chegar até lá, mas eu já te prometi, vou te dar. E ele é tentado a ter agora. Interessante. Ou seja, se você ler com cuidado, em todas essas tentações de Jesus, em Mateus 4, aos nossos olhos não é tão fácil perceber o pecado. Onde que ele está pecando? Qual é o pecado? Qual é o problema? Mas, se Jesus tivesse caído naquelas tentações, se ele tivesse feito, ele teria feito algo lícito de uma maneira errada e desagradável a Deus, teria sido independente de Deus, não precisaria confiar nele. Preste atenção aqui, olha. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Essa semana, pela primeira vez, eu li isso de maneira diferente. Eu sempre pensei o seguinte: Jesus está indo para o deserto e ele sabe que ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites sem comer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz... O escritor, no caso aqui, Mateus, ele tem esse relato já pronto, mas ele sabe o que aconteceu. Mas a Bíblia não diz que Jesus foi avisado, dizendo, você vai ficar 40 dias. A Bíblia diz que ele foi para ser tentado. O Espírito levou com esse propósito. Agora imagina aqui, Jesus talvez, agora sou eu falando, talvez ele tenha ido, e depois do primeiro dia, se você fica 24 horas sem comer, você sabe que é complicado, né? Mas ele deve ter pensado, não, Deus me trouxe com um propósito. Em algum momento, algum suprimento pode acontecer. E depois do segundo dia, no terceiro dia, ele não está tendo muita resposta. E quanto mais o tempo vai passando, né? A Bíblia fala que depois de 40 dias, talvez seja a expressão mais óbvia que você vai encontrar na Bíblia, ele teve fome. Real, fome de verdade. Talvez a partir de agora, Jesus não consegue pensar mais do mesmo jeito que ele estava pensando antes. Talvez ele não consiga mais parar de pensar em comer alguma coisa. Talvez a sua mente não consegue mais funcionar propriamente em todos os planos que ele tinha antes, mas ele precisa resolver esse problema. Talvez a tentação de Jesus apareça aqui nos 40 dias, mas ela tenha aparecido bem levemente nos outros dias anteriores, a gente não sabe. Mas ele não foi. Ele sabia que Deus estava dirigindo ele ali naquela questão. E eu achei interessante mencionar isso para você, que talvez não apenas no 40º dia, mas em cada um deles ele precisou escolher confiar em Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Verso 3, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Em outras versões diz, já que você é o Filho de Deus, você tem poder, você tem uma necessidade, você pode suprir a sua necessidade, resolve ela. Pega essas pedras e transforma em pães. Tem outra passagem na Bíblia que me chama a atenção também, que um homem chega para Jesus e fala para ele mandar algo. Lembra do centurião? O centurião fala para Jesus, eu não sou digno que você vá na minha casa, mas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Interessante. Ele está pedindo que Jesus mande algo acontecer e ser transformado, né?
É a mesma coisa, você vai alterar algo, meu servo está doente, vai ficar curado. A pedra é pedra, pode virar pão, pode alterar. Você tem o poder, você é o filho de Deus. Você pode fazer isso agora. Lá no centurião, por causa da fé que está envolvida, Jesus, ele exalta aquele momento, fala como aquela fé é impressionante, fala, teu servo está curado. E é algo sensacional, maravilhoso, tem uma aula ali para a gente. Mas nesse momento, o diabo fala, por que você não transforma essas pedras em pães? E a primeira coisa que talvez você pensa, onde é que está o problema aqui? Além de um lanchinho com o inimigo. Qual o grande problema? Se Jesus tivesse feito esse milagre, eu acho que não estaria escrito, possivelmente, mas eu e você não acharíamos tão grave. Eu não sei nem se você consideraria isso uma tentação. Mas Jesus enxerga bem melhor do que nós. E Jesus, ele sabe o seguinte, a questão, olha, preste atenção nisso, porque eu acho que vai te ajudar ainda nesses dias. A questão não é se eu estou com fome. A questão não é se eu tenho o poder para resolver o meu problema. A questão não é se eu estou desobedecendo alguma lei específica, mexendo em alguma coisa que não deve ser mexida. A questão não é se eu vou conseguir voltar a comer algum dia ou não, se vai ser 41 dias, 42 dias, 50 dias, 60 dias de jejum. A questão não é essa. É muito maior do que essa. A questão para Jesus era apenas essa, é se ele pode continuar confiando em seu Pai Celestial para supri-lo, ou não. Quando a tentação vem, essa é a tentação. Deus não está resolvendo o seu problema. Aparentemente, Ele não está tão interessado, envolvido nas suas necessidades. Quando o inimigo vem, ele fala, por que você não resolve? E a maioria de nós pensa, faz sentido. Porque ontem ele falou que ele me amava, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e agora não parece que ele está me amando muito. Mas a grande questão é, será que eu posso continuar confiando nele ou não? André, como é que você sabe disso? Pela resposta dele. Nesse momento, Jesus tem um flashback. Sabe o que é um flashback? Né? Uma lembrança de algo que aconteceu há muito tempo atrás, só que aconteceu num cenário onde ele não estava fisicamente, mas ele estava espiritualmente. E ele se lembra da nação de Israel, no deserto, e ele vai até o Antigo Testamento, toma um pedacinho dessa história e traz para aquela conversa que ele está tendo com Satanás, com o tentador. Você conhece a história do povo de Israel, né? Tirado do Egito depois de 400 anos de escravidão. Todo aquele povo estava acostumado com escravidão. Deus vem poderosamente e tira eles dali. E leva para uma terra prometida. Chegando na terra prometida, depois de um monte de milagre, um monte de coisas, o povo tem medo de entrar, não confia tanto em Deus, e passam os próximos 40 anos naquele deserto. Para que toda uma geração passe, e as crianças que estão ali cresçam e se tornem essa nova geração que vai entrar e ocupar a terra prometida. E o que é fantástico é que quando eles vão finalmente entrar na terra prometida, Moisés escreve o que eu e você chamamos do livro de Deuteronômio. É Moisés lembrando ao povo tudo o que tinha acontecido antes. Vamos lembrar disso, vamos lembrar daquilo. E Moisés escreve, não é interessante que durante 40 anos você não precisou ter outro sapato além desse. Os seus sapatos não se desgastaram. Como é que pode? Alguém tem um sapato aqui de 40 anos atrás? Trouxe para o bazar ontem, não é? Uma roupa de 40 anos atrás, ele fala, as suas roupas não ficaram velhas. Se você passa 40 anos com a roupa que não envelhece, com um sapato que não envelhece, chega uma hora que você pensa que aquilo é normal, que é natural, é isso mesmo. Essa roupa foi feita para durar desse jeito. Mas era um milagre, Moisés faz questão de dizer. Mas o mais impressionante, né, a roupa, o sapato, as sandálias, é só um exemplo. O mais impressionante é que todo dia Deus estava sustentando. No deserto não tinha absolutamente nenhuma planta. Não existia nada que você pudesse dizer, tem recursos aqui que a gente pode se alimentar daquilo. Não tinha nada. Num lugar onde você não tem absolutamente nada. Não tinha Habib's, não tinha, no deserto podia ter, mas não tinha. Não tinha McDonald's, não tinha supermercado, não tinha nada.
Esse povo não morre de fome. Sente fome? Sente. Às vezes uma fome grande, mas Deus vem sempre lá e supre as necessidades, e sustém o povo. Como é que pode, durante anos e anos e anos e anos, tinha carne para eles comerem, milhares ou milhões de aves, eram, quase todas as tardes, jogadas naquele acampamento. De onde que eles vieram? Ninguém sabe. Como é que tem tanta ave assim? Ninguém sabe. Mas vinha, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, para que eles pudessem ter alguma carne para comer. E a Bíblia fala desse alimento espiritual, mas porque fala que é alimento dos anjos, mas é o grande sustento do povo. Você lembra como é que o povo foi sustentado no deserto? Através do maná, que ninguém sabe exatamente o que era. A Bíblia fala que era como se fossem umas escamas, que quando eles acordavam de manhã e o orvalho secava, eles colhiam do chão. Alguns dizem que para fazer uma farinha, conseguia fazer um pão, aquilo mesmo poderia ser comido. Seja como for, a Bíblia fala que aquilo dava sustento para o povo para o dia inteiro. O que é interessante no maná é que era uma provisão diária. Deus não dava uma quantidade igual compras do mês, vou comprar para o mês inteiro, vou deixar estocado. Não, todo dia tinha que pegar. Todo dia Deus lembrava a eles: olha, eu estou com vocês aqui ainda hoje. Olha, vocês podem confiar mais uma vez em mim. Todo dia. Acordava segunda-feira, e Moisés dá uma orientação: todo dia vocês vão pegar, não tenta estocar. E está em mim, está em você essa preocupação. Se tem dois, eu sei que um resolve, mas tem dois. Eu preciso pensar que amanhã eu posso querer, então eu tenho que guardar. A Bíblia fala que quando eles coletavam mais do que o suficiente, guardavam, dava bicho, rapidamente estragavam. Você conhece essa história? Todo mundo conhece? Moisés falava: não pega mais, eles iam lá, pegavam mais, porque não conseguiam confiar. Quando chegava no sábado, no 7º dia, eles iam procurar e não tinha. Interessante. Deus já tinha avisado: não vá procurar no sábado. Não vá, porque na sexta-feira, no 6º dia, eu vou ter colocado porção dobrada para todo mundo. Eu acho sensacional isso, porque Deus está ensinando você a confiar nele quando você tem e quando você não tem. Tem horas que Ele vai dizer para você: não precisa mais do que isso. Tem horas que Ele vai dizer para você: pega para amanhã, você vai precisar. Mas seja como for, todo dia Ele estava dizendo. Agora, vem comigo, vamos acampar lá só por alguns minutos com o povo de Israel. Você está comendo lá o seu maná, você fica impressionado como aquilo é nutritivo, como aquilo te sustém, como aquilo te dá força. Mas você não consegue fugir do pensamento: será que amanhã vai ter também? Porque se não tiver, eu não sei. A gente consegue ficar mais alguns dias, mas a gente vai começar a ter que procurar por comida. E no deserto não tem. Não tem. Será que amanhã vai ter? E tinha. A cada manhã, durante 40 anos, esse povo estava aprendendo algo, principalmente os seus filhos estavam aprendendo algo. Deus é fiel mesmo. Eu posso confiar nele mesmo. Ele realmente cuida de nós. E eles experimentaram isso todo dia, por anos e anos e anos. E o tempo passa, essa nova geração surge, e eles estão finalmente se aproximando da terra prometida, e Moisés faz questão de lembrá-los deste milagre tão importante. Porque, pensa comigo, criança pequenininha, todo dia tem maná, todo dia tem café da manhã, todo dia tem comida, como eu e você, Se você cresceu num lar onde não faltava comida, não é o caso de todos, mas se é o seu caso, você pensa: é normal, eu vou acordar amanhã, não estou preocupado se vai ou não vai ter. Vai ter, você se acostumou com aquilo. No caso dessas crianças que foram crescendo ali naquele ambiente, pode ser que em algum momento eles pensavam: isso é normal, é natural, faz parte até da natureza. É algo que acontece como qualquer outra coisa. Assim como cai a chuva, assim como venta, assim como a árvore lá em algum outro lugar dá fruto, aqui a gente tem esse negócio. É um fenômeno natural desse deserto. E eles poderiam esquecer que não é natural, é sobrenatural. É Deus agindo todo dia.
É Deus fazendo um milagre diário na vida deles. Então Moisés faz questão de lembrá-los disso. E ele fala em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Prestes a entrar na terra prometida, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para fazer você se tornar humilde, muito importante, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O título dessa mensagem hoje é esse, é um teste da sua fé. Até onde Deus pode levar você? Qual é o próximo nível que Ele pode levar você? Você vai guardar os seus mandamentos? O que está dentro do seu coração? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Todo dia eu preciso de comida, e Deus está dizendo para mim que essa não é a parte que eu deveria ficar preocupado. Não é disso que eu vou viver, tem algo muito maior e muito mais importante. A razão por que Deus deu a vocês toda essa comida todos esses dias é para vocês aprenderem uma lição, Israel. Deus quer que vocês saibam que ter comida, ter pão todo dia, ter o suficiente para o sustento, ter necessidades supridas, não é tudo. Sua vida é infinitamente maior do que isso. E há algo muito maior do que tudo isso, que é a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus, os seus mandamentos, a sua visão, os seus caminhos, a vontade dEle para a minha vida. A gente se prende muito a essas coisas, as coisas que eu preciso. Deus está dizendo, tem algo muito maior para você olhar. E durante esses 40 anos, Deus faz uma ligação entre a sua palavra, entre a sua provisão, a sua palavra, com o nosso suprimento diário. O que Deus está falando para você hoje? O que Ele estava falando para Israel há milhares de anos atrás? Que você jamais se esqueça que por mais importante que seja o seu alimento, por mais importante que seja o seu sustento de cada dia, é ainda mais importante que a sua vida esteja debaixo da vontade de Deus. É infinitamente maior. E Deus por 40 anos uniu uma coisa a outra, para que todos os dias que você fosse comer, você se lembrasse, Deus é fiel. Porque a gente se esquece, a gente acha que é natural, que as coisas que acontecem na nossa vida são naturais. Você não se preocupa se o sol vai aparecer amanhã. Mas você sabia que é um milagre que acontece todo dia, porque Deus abriu a boca uma vez lá atrás. E se você fizesse ideia de como a luz e o calor e o ciclo solar fazem, o que eles fazem na sua vida, como isso produz vida e como produz saúde, como você nunca poderia imaginar. Se você conseguisse lembrar disso dia após dia, não haveria um dia para se passar e você dizer, Senhor, obrigado, muito obrigado. Mas em geral a gente pensa que é normal, é natural. E quantas outras coisas acontecem, a gente pensa que é normal, é natural, mas na verdade é Deus dizendo, você pode confiar em mim, porque eu sou fiel e eu estou com você todos os dias. Aleluia. Todos nós teríamos morrido nesse deserto, se Deus não tivesse ordenado um milagre diário para o nosso sustento. Ter o que você precisa fisicamente não é muita coisa. O principal é viver debaixo da vontade de Deus. E ele continua. Quando, pois, estiverdes comido e fordes fartos, ele está falando que ele está preocupado. Quando vocês estiverem comido e fordes fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Não se esqueça de agradecer, não se esqueça de louvá-lo. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus. Você sabe por que isso está na Bíblia? Porque você vai ser tentado a se esquecer. E deixando de guardar os seus mandamentos, para não suceder que, havendo tu comido, fores farto, e havendo edificado boas casas, habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, muita coisa boa acontecendo, e acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, acontece com todo mundo, e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, não tinha água. E o que ele faz? Ele tira a água para você da rocha. Coisa mais absurda do que isso. Como é que pedra vai dar água? Mas ele faz, para mostrar qual ele fiel. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar e para, no fim, te fazer bem. Eu acho que ele continua fazendo isso em algum nível. Eu não posso ficar chateado com ele quando eu fico com fome, ou quando eu sou provado de alguma maneira, porque no fim, se eu me comportar propriamente, se eu souber como reagir, vai ter algo muito bom acontecendo. Quantos creem aqui? Digam amém. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Pastor, graças a Deus por tudo, mas eu sei que é o suor do meu rosto também. Eu sei que eu trabalho. Eu sei que eu me esforço. Eu sei que eu consigo ficar 10 segundos em cima do touro, sem problema. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho algo a oferecer. Sim, você tem algo a oferecer. Mas segundo essa leitura de Moisés, não deveria nem ser levado em conta, porque é Ele quem é a tua fonte, é Ele quem te sustenta. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Vamos ler só essa primeira parte junto? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Que alguém diga aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Ele está dizendo assim: eu sou a fonte de cada uma das suas necessidades, eu posso suprir cada uma delas. Senhor, o senhor percebe que eu estou com fome? Claro, filho, claro que eu sei. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem foi que te deu a habilidade, capacidade de comer ou de ter fome? Eu sei que a gente pensa que é como aquele pai, né? Tem uns pais que são meio chatos. Meu pai de vez em quando já foi assim. Porque filho também é chato, né? Às vezes a gente reclama uma coisa: ai, pai, minha perna está doendo. E a primeira coisa que ele falava: que bom, filho, sinal que você tem perna. É o tipo de coisa que nenhum filho gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Né? Mas é mais ou menos um pensamento de sabedoria que está acima. Você parou para perceber que você está reclamando uma coisa sem pensar que você só pode ter isso por causa de um benefício que você já tem? Porque quem não tem aquela perna não pode fazer essa reclamação. Mas em geral, as coisas pelas quais nós reclamamos têm por trás algo que foi um benefício, que foi algo que foi nos dado. E foi dado como um presente, foi algo nos dado gratuitamente. Está com fome, filho? Você sabe que nesse momento, na floresta amazônica, não tem nenhum bicho com fome, porque não para de cair fruto, tudo quanto é lugar, tem suficiente para alimentar todo mundo. E algum tempo atrás, né, Deus poderia falar para você: eu alimentei uma multidão de 2 milhões de pessoas, todo dia, num deserto onde não tinha nada para comer. Todo dia, 40 anos. Será que você pode confiar em mim? Quem foi que supriu você até hoje? O senhor tem que entender que eu tenho carência, eu estou sozinho, eu não gosto de ficar sozinho. Como é que você sabe que você está sozinho? Talvez porque você já percebeu qual bom é estar acompanhado, ou seja, eu que criei isso. De onde você acha que veio isso? Eu tenho carência de intimidade. Quem foi que criou em você o potencial para intimidade? Senhor, foi o Senhor que criou isso. Senhor, eu estou prestes a tomar uma decisão que eu sei que pode dar errado, porque parece que é algo ilícito, mas estão me convidando, eu acho que eu vou entrar nesse negócio, porque eu tenho necessidade de crescer profissionalmente. O Senhor tem que entender isso. É mesmo, filho? Quem foi que colocou esse desejo em você? De crescer, de se tornar melhor? Quem foi que tem capacitado você e dado graça cada manhã para você acordar e conseguir levantar da cama e ir trabalhar? Eu preciso fazer alguma coisa porque o Brasil está em crise e o meu negócio tem que se voltar a ser como era antes.
Quem foi que permitiu que você tivesse um negócio? Quem foi que estava por trás disso tudo? Quem foi que te deu um cérebro? Quem foi que te deu capacidade de processar a informação? Quem foi que te deu qualquer habilidade que você tem? Quem é que te dá cada uma das suas oportunidades? Ele. Exatamente Ele. Não se esqueça. Ele está dizendo a mim e a você, filho, eu estou atento. Pode parecer que não. Eu me importo com você. Mais importante do que ter suficiente para comer, para sustentar sua família, é lembrar quem lhe capacita, quem lhe sustém, dia após dia, para sempre. Alguém diz amém? Amém? E sempre que você for tentado a quebrar, a distorcer ou a ignorar as regras a fim de conseguir alguma coisa que você quer, é o mesmo que dizer, eu não confio em você, eu não acho que você vai me suprir, eu não acho que você vai prover para a minha família, eu acho que eu vou ficar o resto da minha vida desse jeito, ele não vai mudar, ela não vai mudar, ninguém vai mudar, nada vai mudar. Então eu tenho que fazer alguma coisa, e eu vou fazer do meu jeito, e eu sei que pode até não dar certo, mas eu não confio em você. E eu vou ter que quebrar a regra, eu vou ter que violar a sua lei, eu vou ter que ignorar o que o Senhor falou, porque se eu permanecer debaixo da sua autoridade, eu acho que eu vou acabar morrendo, porque Deus, você não está nem aí para mim, você não se importa com o que está acontecendo, você não se importa com o que eu estou passando, eu acho que você nem sabe que eu existo. Quantos de nós às vezes não falamos isso, mas lá no fundo tem esse pensamento? Então deixa eu falar para você antes da gente orar. Toda vez que você é tentado, é a sua confiança em Deus que está sendo testada. É se você pode ou não, não apenas se você pode ou não se controlar, mas se você pode ou não se confiar. Confiar nele. Tentação, você não vai roubar minha confiança, minha fé no meu Deus. Porque se você parar de confiar, você vai parar de obedecer. E se você parar de obedecer, cada vez menos você acredita nele. É uma questão de tempo. Então deixa eu dizer para você, nessa manhã, vencer uma tentação começa quando você coloca ela no contexto certo. No contexto de quem está sendo testado é a minha confiança em Deus. Será que Ele pode realmente me suprir? Será que Ele está atento, interessado e cuidando da minha vida? Lembra de Jesus no deserto? Jesus poderia ter dado tantas justificativas, né? O diabo chega para ele e fala, 40 dias sem comer, você está com fome, você vai ficar fazendo jejum para sempre? Não vai, você vai ter que comer cedo ou tarde, então por que você não resolve isso você mesmo, para si mesmo? Jesus poderia pensar, realmente, eu tenho poder, Deus me deu poder. Jesus poderia pensar, se Deus me amasse de verdade, Ele não me traria para esse deserto, Ele não deixaria o inimigo aparecer. Quantos de nós às vezes pensam isso, né? Se Deus me amasse, Ele não deixava o diabo aparecer na minha frente. Ele teria providenciado já alguma coisa para eu comer, já teria feito alguma coisa, se Ele me amasse, se Ele se importasse, se Ele soubesse. Não são essas perguntas que a gente faz? Jesus responde assim, está escrito. Interessante, Jesus vai para a palavra. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão, ele vai lá em Deuteronômio, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode ler junto comigo? Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a área da sua vida onde você é mais tentado a suprir uma necessidade lícita? Dificilmente você vai ter uma necessidade. Se é uma necessidade, se não é apenas um luxo, é uma necessidade, possivelmente ela é lícita. A grande questão é se você está sendo tentado a resolvê-la de maneira irresponsável, de maneira ilícita. Qual é a área da sua vida que você é frequentemente tentado? Será que é na área sentimental? Necessidade de companhia? Será que é na área sexual? Necessidade de intimidade? Uma necessidade lícita. Na área profissional, necessidade de crescimento. Na área financeira, necessidade de sustento. Eu preciso que Deus me sustente. Amizade, ansiedade,
ociosidade, apetites? Qual é a área da sua vida onde você é mais tentado a suprir uma necessidade legítima? Deus fez você desse jeito, para que você tenha essas necessidades. Mas na hora de supri-la, você pode fazer de maneira imprópria e irresponsável. Se você apenas respirar fundo, se você apenas perceber qual é a questão. A questão não é só um fim de semana fora. A questão não é só um telefonema. A questão não é só mais alguns reais, é pouco dinheiro. A questão não é só uma saidinha com os meus amigos, com as minhas amigas. A questão não é o que eu vejo na televisão, ou no computador, ou no celular, quando não tem ninguém mais perto. A questão não é se eu dou ou não nota fiscal. A questão não é se eu consigo disfarçar muito bem. A questão não é se eu vou fechar aquela venda ou não. A questão não é se todo mundo só pode fazer com propina ou não. A questão é o quanto que eu confio em Deus. Eu estou tão afundado nesse mundo que eu não consigo percebê-lo mais. Parar, respirar fundo é urgente na nossa vida. Tentação, não só de pão vive o homem, não só de sexo vive o homem, não só de namorados vive a mulher, não só de comida e bebida, não só de vendas, não só de dinheiro, não só de prazer e diversão, não só de lucro financeiro. Tudo isso pode até fazer parte da vida, mas não é o mais importante da minha vida. O que faz a vida valer a pena é uma comunhão íntima e ininterrupta com Deus. Amém? Feche os seus olhos para a gente orar.